até quando a gente vai ficar só aqui no discurso? Vai lá nos prédios, discurso. Fica aqui, discurso. Na hora de fazer nada, a gente não pode. O Montanha, o Paulo Pimenta, que está instrumentalizando as forças de segurança para perseguir adversário político, e agora a gente vê que usa o seu pelotão aqui na comissão para se esconder atrás das desgraças dos gaúchos, porque é um covarde, é muito valente, atravessando a rua, mas que é um covarde. É isso que eu quero que os senhores me entendam. Eu sou oposição tanto quanto os senhores, mas trazer o ministro Paulo Pimenta para esta comissão, eu não quero receber um documento desse aqui. Não quero. Então, o que eu coloco para Vossa Excelência é que convocá-la em julho é inerte. Por quê? Porque até julho o inquérito que foi instaurado contra o Eduardo Bolsonaro, contra outros deputados, já pode estar relatado. Já pode ter ação penal. A gente não pode se dar esse tempo, presidente. Nós temos que lutar pelos nossos. Eduardo Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal, é deputado federal, é filho do presidente Bolsonaro. A gente tem que lutar por os nossos. Se nós não lutarmos por eles, quem vai lutar por nós? Pessoal, que vídeo importante que eu vou trazer aqui para vocês. Eu confesso que muitas vezes que eu assisto, principalmente a extrema esquerda, falando uma série de bobagens, eu acabo algumas vezes até ficando bem irritado, acabo não gostando dos posicionamentos, mas eu acabo ouvindo, porque eu sei que ao lado de lá, eu sei que é a oposição de ideias, de pensamentos, daquilo que acreditam. Mas quando eu vejo a direita, ou pelo menos deputados que, né, pensam e que vão na mesma direção que a gente, eu simplesmente sinto que falta, sabe, mais coragem em debater um certo tipo de assunto. Isso me deixa muito, muito bravo. E foi o caso de agora. E essa indignação de Paulo Bilinski, que vocês vão ver na sequência, o deputado de Ruda Federal, bem como o Marcos Polon, que inclusive acabou saindo da sala antes da hora no final, porque ficou bravo ali. Eu acredito que ele ficou bem satisfeito com a condução do presidente ali da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que é o deputado Alberto Fraga, do PL, que inclusive, o que se sabe, ele é realmente um excelente deputado e que, né, ele defende várias pautas importantes da direita, mas que nesse caso eu senti que faltou, sim, ele insistiu um pouco mais para que as coisas fossem de acordo com o que a grande maioria queria ali naquele momento. E aí eu levanto um ponto, eu tenho certeza que se fosse ao contrário e tivesse um presidente da esquerda ali na Comissão de Segurança Pública, com certeza os seus deputados da esquerda teriam sido atendidos. O que acontece aqui? Basicamente, o ex-ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, ele que agora está lá como, né, uma espécie de gabinete de crise no Rio Grande do Sul, ajudando lá com a questão das enchentes, reconstrução do Rio Grande do Sul, ele havia indicado, então, o Eduardo Bolsonaro, o Pablo Marçal e algumas outras pessoas, né, para que a Polícia Federal investigasse, justamente porque teriam cometido fake news sobre o Rio Grande do Sul e tudo mais. E os deputados aqui da direita, então, estavam indignados porque queriam convocar o Paulo Pimenta ali, né, para poderem, né, tirar satisfação do porquê ele está fazendo isso. Como assim? Agora, né, o pessoal vai estar relatando o que está acontecendo e aí simplesmente vão ser investigados por isso e tudo mais. Só que o presidente não quis acatar os requerimentos ali, ele acatou esse de agora para deixar o pessoal falar, mas não quis tocar para frente essa convocação dizendo que a temática não correspondia à presença do Paulo Pimenta ali naquela Comissão de Segurança Pública, e inclusive isso teria vindo lá de cima, lá do Lira. Bom, vocês vão ver tudo isso agora, eu mastiguei para vocês bem certinho para que vocês entendam, e depois, obviamente, que eu quero o comentário de vocês aqui embaixo para ver o que vocês acharam desse caso. Porque, somados ao dia de hoje, eu encaminhei 5 requerimentos a essa comissão, 5, tá? Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foram 5 requerimentos a essa comissão para convocar o Montanha para tratar da instrumentalização da polícia. 5. Para quem não se lembra, Montanha é o Paulo Pimenta. E aí veio, no despacho dos meus requerimentos, não tem pertinência temática, artigo tal. Bom, eu vou lembrar o consultor jurídico que está exarando esses despachos, que o artigo 37 da Constituição Federal exige a fundamentação de toda e qualquer decisão. E simplesmente citar artigo não é fundamentação. Eu comecei a lecionar direito aos 24 anos, eu tenho mais de 20 anos lecionando direito. Entre eles, direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil, processo administrativo. E uma das coisas que eu aprendi é que decisão tem que ser fundamentada. Então, por 5 ocasiões, eu tentei
convocar, apresentar um requerimento para ser pautado aqui, para convocar o Montanha, o Paulo Pimenta, que está instrumentalizando as forças de segurança para perseguir adversário político, e agora a gente vê que usa o seu pelotão aqui na comissão para se esconder atrás das desgraças dos gaúchos, porque é um covarde, é muito valente atravessando a rua, mas que é um covarde, para poder se defender. Então eu gostaria que pelo menos essas decisões viessem com a fundamentação específica, porque se nós, nessa comissão, cuidamos da segurança pública, e eu ouvi aqui, não, mas não tem relação com o crime organizado. Bom, só o fato de se referir a essa pessoa já tem relação com o crime organizado. Agora o negócio é o seguinte, se nós cuidamos de segurança pública, o sujeito está instrumentalizando a segurança pública para perseguir adversários políticos. Não tem pertinência temática, então essa comissão aqui serve para quê? É só pra gente ficar vindo fazer discurso aqui, batendo no governo? É o tempo de microfone que a gente vai ter? Bom, isso tem lá nos breves. Isso tem lá nos breves. Agora que pelo menos, se vai indeferir tudo que a gente vai pedir, que pelo menos fundamente de forma adequada, porque é um absurdo, é um tremendo absurdo a gente endereçar o requerimento simplesmente ver um carimbo. Não tem pertinência temática. Como que não tem pertinência temática? Instrumentalizar a força policial para perseguir a oposição, usando a força policial para perseguir a oposição. Então eu parabenizo meu colega Paulo Bilinski por ter conseguido romper a barreira intransponível da pertinência temática. Parabéns, Paulo. Parabéns. O Gilvan da Federal, parabéns. Vossas Excelências conseguiram o que eu não consegui e tentei por 5 vezes. Então, parabéns, peço para subscrever os requerimentos de vocês e peço que seja votado. Eu vou deixar para fazer os comentários e responder, como eu disse, que ia dar a palavra para todo mundo. Mas eu não vou abrir mão da competência de presidente. E os senhores, juridicamente, conhecem o regimento. Muita convicção e tranquilidade em dizer que o Estado federal, o governo Lula, o governo petista, não faz nada a não ser politicagem e autopromoção política. E é por isso que, cada vez mais, aonde essas comitivas chegam, mais esvaziado. O que eles têm recebido lá, sim, é vaia. Vaia porque a população sofrida, 30 dias com água até o pescoço, não quer saber de politicagem, muito menos de autopromoção de alguém que não devia nem estar no poder e estão aí usurpando um momento tão difícil e usando politicamente a tragédia do povo gaúcho. Muito obrigado, deputado Sanders. Concedo a palavra ao deputado Gilvan da Federal, que também é autor de um requerimento de convocação. Presidente, o meu requerimento é 163, eu vou poder debater ele depois? Coisa rápida? Porque são temas diferentes, que agora eu queria me ater sobre deputado Gilvan, federal. Eu prefiro que Vossa Excelência fale sobre o requerimento, defenda o requerimento agora, porque eu vou fazer uma proposta. Se não for aceita a proposta, eu vou retirar de pauta os 2 requerimentos. Vou fazer uma proposta primeiro, exatamente em respeito ao deputado Polon, que já entrou com esses requerimentos com antecedência, muito antes dos senhores, e com base nos argumentos, nos fundamentos da consultoria técnica, a Comissão de Segurança Pública não pautou os requerimentos do deputado Marcos Polon. Mas para exatamente não deixar os colegas nessa, vamos dizer assim, omissão, eu preferi colocar o requerimento em pauta e deixar os senhores falar. Mas para exatamente mostrar que nós não temos absolutamente nenhum tipo de tendência, não. Os requerimentos, eu não vou querer aprovar um requerimento e vir uma questão de ordem e a comissão ficar desmoralizada. Enquanto eu for presidente, essa comissão não será desmoralizada. É isso que eu quero que os senhores me entendam. Eu sou oposição tanto quanto os senhores. Agora, não me coloque em situação que eu possa fazer com que... Tá aqui, ó. Decisão da presidência, não é a minha, não. Presidência. Trata-se de questão de ordem número 18, levantada pelo nobre deputado Elmar Nascimento, na sessão deliberativa extraordinária de 22 de março de 2023, por meio da qual Sua Excelência requer determinado ao presidente da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado que não receba, vou repetir, aspas, que não receba requerimentos de convocação da ministra do Estado de Turismo, ainda que convertidos em convite, e, por consequente, que devolva as proposições aos autores dos artigos 137, parágrafo 1º, inciso 2. Ou seja, aqui já está o precedente. A ministra do Turismo, ou o ministro, sei lá, não tem nada a ver com a Comissão de Segurança Pública. Embora eu ache que a situação é grave, né, a situação de lá do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho condições de levar adiante um requerimento com base nos argumentos que foram apresentados. Me perdoe, Gilvan, eu vou até apresentar a proposta antes. Pode? Pela ordem, presidente. Deputado, deixa eu concluir. Então, o que nós iríamos, e há essa possibilidade, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou lá o convite, ou foi convocação, não sei. E eles propuseram uma sessão conjunta com a Comissão de Segurança Pública, e parece-me que é para o início de julho. É isso, pastor Henrique?
O governo me falou início de julho. Se os senhores concordarem com essa proposta, nós podemos até aprovar os requerimentos e fazer a sessão conjunta com a CCJ. Mas trazer o ministro Paulo Pimenta para esta comissão, eu não quero receber um documento desse aqui. Não quero. Então eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Presidente. Pode falar, deputado Birisca. Presidente, eu acredito que a preocupação do senhor é muito válida. Realmente, a Comissão de Segurança Pública deve se preservar em relação à sua capacidade, à sua representatividade. No entanto, presidente, o caso concreto que nós estamos analisando, a gente não está aqui convocando o ministro do Turismo. A gente está convocando um ministro extraordinário. Um ministro de exceção. Um ministro que, pela fala do ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça, ele provocou, o ministro Pimenta provocou a Polícia Federal. Então aqui a gente não está tratando de ministro do Turismo. Com todo respeito a Vossa Excelência, a gente está tratando de um caso que diretamente tem a ver com a utilização do aparato da segurança pública do Brasil para perseguição de deputados federais, em violação à Constituição Federal. Se Vossa Excelência entende que não é o caso, eu concordo com Vossa Excelência, então retire de pauta, a gente vai ter que procurar aqui aonde a gente vai conseguir convocar. Porque se é um ministro extraordinário, ele não pode ser convocado em lugar nenhum. Eu vou concluir. Para concluir, presidente. Pessoal, agora vem a fala importante de Paulo Bilinski e na sequência Giovana Federal. Ambos vão tocar realmente num ponto que eu considero extremamente importante, que é a luta pelos nossos. Galera, sério, o pessoal tá ali, ele tem que lutar por quem é da gente. Isso faz parte. Não pode acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo, por exemplo, nesse caso. Pelo menos a minha opinião. Eu quero depois saber a opinião de vocês. Bora assistir juntos, porque realmente é de indignar. Para concluir, Eu gostaria... o que eu coloco para Vossa Excelência é que convocá-la em julho é inerte. Por quê? Porque até julho o inquérito que foi instaurado contra o Eduardo Bolsonaro, contra outros deputados, já pode estar relatado. Já pode ter ação penal. A gente não pode se dar esse tempo, presidente. Nós temos que lutar pelos nossos. Eduardo Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal, é deputado federal, é filho do presidente Bolsonaro. A gente tem que lutar por os nossos. Se nós não lutarmos por eles, quem vai lutar por nós? Amanhã ou depois é o Paulo Bilinski sendo investigado pela Polícia Federal porque falou 3 palavras lá no Instagram e aí, tá aí, não pode convocar, não pode fazer nada. Aí não vale a pena, né? Bem, vou então concluir o que diz essa questão de ordem. Depois posso, presidente? Quando eu falei ministro do Turismo, é porque está na questão de ordem. Mas vem aqui o item 3, diz: aduz, outrossim, ser pacífico na casa que, aspas, somente os ministros de Estado cuja área de atuação tenham pertinência com o campo temático da comissão podem ser convocados para prestar informações perante o colegiado. Senhores, mais claro que isso é impossível. Mais claro que isso é impossível. Então eu peço a compreensão para que os deputados, por isso que eu permiti que os senhores possam falar, na verdade desabafar, falar o que querem, mas o requerimento não tem pertinência temática. Deputado Gilvão da Federal. Obrigado, presidente. Bem, eu na minha opinião, a gente está num momento gravíssimo. Isso é muito sério. Eu quero parabenizar aqui, quero subscrever o requerimento do deputado Paulo Bilinski. Eu estive na Polícia Federal por 20 anos e eu nunca vi a Polícia Federal se preocupar com fake news. A Polícia Federal sempre se preocupou com o combate ao crime organizado e à corrupção. O fato é, o ministro Paulo Pimenta, o mesmo que na lista da Odebrecht, de propina da Odebrecht, está lá como montanha, isso é a grande verdade dentro da Polícia Federal, o ministro Paulo Pimenta tem o nome, o apelido de montanha dentro da lista de propina da Odebrecht, e foi o mesmo ministro, Paulo Pimenta, quando era vice-presidente da CPI do Mensalão, se encontrou às escondidas com Marcos Valério, operador do Mensalão, e depois teve que pedir exoneração. Então, assim, o fato é gravíssimo. Um ministro vai à Polícia Federal para denunciar um deputado, independente se é o Eduardo Bolsonaro, se é o Paulo Bilinski, se é o Sargento Faú, se é o Polon, se é o Sanderson, para denunciar um deputado está respondendo um inquérito policial na Polícia Federal que pertence ao Ministério da Justiça. Portanto, temático aqui da Comissão de Segurança, porque estão utilizando, na minha opinião, de policial federal, o Ministério da Justiça para, se não convocarem o Paulo Pimenta, vamos convocar o Ministro da Justiça. Porque alguém tem que explicar isso. Alguém tem que explicar isso. Porque aqui, desculpa, não por culpa do presidente Sanderson, mas nós já fomos esculachados ano passado. Mas o presidente Sanderson se manteve duro. Na verdade, a Comissão de Segurança já foi esculachada ano passado. Por culpa de quem? Do presidente da Câmara, Arthur Lira, que não defende seus deputados. Até quando aqui a gente não vai defender deputado?
A gente responde inquérito policial por chamar um ladrão de ladrão. A gente tem hoje um deputado respondendo por fake news e nós não vamos fazer nada. Porque o Arthur Lira entende isso, entende aquilo. A Comissão de Segurança já foi desrespeitada no passado. A Comissão de Segurança já foi esculachada no passado pelo ministro Flávio Dino, por culpa do Arthur Lira. Nós hoje temos um deputado respondendo um inquérito policial por culpa de Paulo Pimenta e nós não vamos fazer nada por conta de decisão de Arthur Lira. Até quando a Comissão de Segurança, com todo respeito, nós já fomos esculachados no ano passado. É um recado. Pode botar deputado para responder inquérito, pode botar deputado no STF, pode caçar deputado, pode prender deputado. É por isso que Daniel Silveira está preso até hoje. E até quando a gente vai ficar só aqui no discurso? Vai lá nos breves, discurso. Fica aqui, discurso. Na hora de fazer nada, a gente não pode. Pela ordem, Bem, senhores, então... Questão de ordem, presidente. Um momento só. Eu vou mais além. E aí, pela experiência e pelo trabalho que foi feito, e muito bem feito pelo meu amigo e ex-presidente Sanderson, no item 4, não é a decisão do Fraga, é a decisão do documento. No item 4 diz assim: instado a se manifestar, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado reconhece que é entendimento consolidado no âmbito da Câmara dos Deputados que somente ministros de estados, cuja área de atuação tenha pertinência com o campo temático da comissão, podem ser, por ela, convocados para prestar informações perante o colegiado. Então, senhores, não é a minha vontade, é o que está escrito. E eu sou do tempo que vale o que está escrito. Não quero aqui, embora eu não concorde e não retiro uma palavra do que disse o deputado Gilvan, mas eu não vou atropelar para depois chegar e ter que voltar atrás. Não é bem... De ordem. Questão de ordem. Só bem rápido. Beleza, é questão temática. Então eu sugiro ao deputado Paulo Bilisque, viu, Paulo? E eu subscrevo, porque é algo gravíssimo. Então, assim, vamos convocar o ministro da Justiça para ele explicar por que um ministro foi lá... Gilvan, com todo respeito aqui, só para comentar essa questão. A gente já foi ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça disse que não interferiu de forma alguma. Quem despachou o documento do Pimenta para a Polícia Federal não foi nem o ministro, foi um assessor administrativo. Não tem interferência nenhuma. Então não adianta de convocar o ministro da Justiça para eles aqui, eu não fiz nada, eu só encaminhei para a PF. Senhor presidente, eu acredito que eu tenho aqui a solução para a questão da pertinência temática. No texto, na medida provisória 1220 de 15 de maio de 2024, que cria o Ministério, né, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, diz aqui, ó, artigo 2º, quais são as competências dessa secretaria, desse Ministério. Coordenação das ações a serem executadas pela administração pública federal direta e indireta, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República. E também com os ministérios competentes, com a administração pública federal, com os órgãos estaduais e municipais do Rio Grande do Sul. Então, aqui existe totalmente a pertinência temática, está no artigo 2º e seus incisos. Por quê? Porque a partir do momento que o senhor diz, não existe pertinência temática, o senhor não está analisando o artigo 2º que diz que existe sim atuação do ministro Pimenta na segurança pública por intermédio de possibilidade. É possível sim a atuação do ministro Pimenta dentro da secretaria no Rio Grande do Sul em relação à segurança pública. Eu acredito que temos a pertinência temática. Deputado, deputado Sanderson, qual é o artigo, deputado? 57, inciso 21. Pois não. Questão de ordem. Som. Artigo 57, inciso 21. Som. Vocês estão aqui, presidente. Som, veio? Bom, senhor presidente, primeiro eu queria deixar consignado o respeito e a admiração que todos dessa comissão têm por Vossa Excelência. Eu vou deixar Vossa Excelência falar, tá, mas realmente a fundamentação, isso aí é para a questão de ordem. Sim. Tá? Sim, eu fiz uma questão de ordem. Aí tem que dizer qual é o assunto pertinente. Artigo 57, inciso 21. Então, o membro da comissão pode levantar a questão de ordem sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas somente depois de resolvida conclusivamente pelo seu presidente, poderá a questão ser levada em grau de recurso por escrito ao presidente da Câmara. Então, após a minha decisão, é que Vossa Excelência... Mas eu vou conceder... Exatamente. Artigo 57, inciso 21, primeira parte, para ser mais técnico. Então, vamos ser mais técnicos. Eu faria um preâmbulo elogiando Vossa Excelência, dizendo como nós o admiramos, mas pelo jeito não é necessário. Então vamos ser o mais técnicos possível. Artigo 57, aspas. No desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. 2 pontos. Inciso 21. O membro da comissão pode levantar questão de ordem sobre a ação ou omissão do órgão técnico que entrega, vírgula. Então, artigo 57, primeira parte, o que é legítimo no direito processual e no direito administrativo pátrio. Estou fazendo isso para que fique documentado, para que posteriormente eu possa ingressar com recurso cabível, uma vez que um sujeito manipular a Polícia Federal, utilizar um órgão da segurança pública como longa-manos do seu intuito persecutório,
injustamente persecutório, num afã ditatorial de jogar sobre as cabeças desse deputado a mão pesada da Polícia Federal, é inadmissível. Segundo ponto, o fato dele ser um extra-super-ministro, o 40º ladrão do Alibaba, porque o Alibaba tem 40 ladrões, então agora tá tudo ok, né? Nós não podemos nos curvar a isso, já que ele tem poder de tudo, é o co-governador do Rio Grande do Sul, como o Bilinski falou, tem pertinência temática. Mas eu vou além. Junto com o requerimento do Montanha, eu apresentei um requerimento do ministro da Justiça pelos mesmos termos e foi indeferido também por falta de pertinência temática. Então, ótimo. Vamos delimitar a atuação dessa comissão para evitar a exposição de uma comissão tão honrada e importante e, com certeza, estendo a importância e honradez ao nosso eminente presidente, que mais do que um colega de trabalho é um amigo, e vamos fixar um ponto aqui. A gente só pode convocar o ministro da Justiça. Então é isso. Então vamos pôr no papel, a gente só pode convocar o ministro da Justiça, ponto. Agora eu quero saber em quais situações, porque eu fiz o requerimento de convocação do ministro da Justiça exatamente pelo mesmo ponto e recebi a resposta que não tem pertinência temática. Então que a gente sumule isso aí. Só podemos convocar o ministro da Justiça, ponto, nas situações A, B, C, D e E, para que a gente possa, uma vez formalizado a questão da pertinência temática, a gente possa recorrer para mesa, e aí a mesa se pronuncia, e aí a gente recorre pro STF, pro STJ, pra AIA, pro Papa, até se exaurir completamente a capacidade de recurso. Aí sim, a gente deita no travesseiro e vê que não tem mais nada para fazer. Mas enquanto houver recurso na face da terra, nós faremos os recursos cabíveis. Presidente, Pela ordem, Muito bem. Não, deixa eu vou concluir. Deixa eu fazer uma sugestão. Senhores, olha, uma sugestão. Veja bem, esse exemplo, eu não consigo entender. Eu fico numa posição aqui, vocês estão me fazendo defender o governo. Isso é de lascar. Isso é de lascar. Se um ministro, qualquer que seja a pasta, cometer crime ou tiver envolvido com narcotráfico, crime organizado, aí tem direito a convocar. Agora, o que é que o Paulo Pimenta, qual foi o crime que ele cometeu de segurança pública? Não. Então, senhores, olha, eu estou retirando de ofício, os dois requerimentos e os senhores entram aí com recurso sem nenhum problema. Está retirado. Uma sugestão, presidente, antes. Eu já retirei. Requerimento número 154/2024 do senhor Marcos Polon. Saiu. Retira de pauta. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, não foi tocado adiante, foi retirado de ofício, inclusive Marcos Polon, pelo menos o que me deu a entender, que ele saiu da mesa ali, ele saiu daquela comissão, inclusive naquele momento, pelo menos, e inclusive não tocou adiante um outro pedido que tinha feito ali, e o presidente Alberto Fraga acabou pedindo desculpas. Bom, comentem aqui embaixo, quero saber o posicionamento de vocês. Vocês acham que o presidente fez correto? Ele não queria manchar, digamos assim, né, o nome da comissão que estava sendo presidida por ele, né, com algum questionamento ali de ordem, justamente indo contra a um suposto pedido, então, uma suposta convocação, justamente pela questão da temática que não bateria com essa comissão. Bom, eu faria diferente, mas eu quero saber a opinião de vocês, então eu vou ficando por aqui. Fique atento que na sequência já pode ter um novo vídeo aqui no canal Debate em Foco.